meus amores. Bem-vindos ao nosso curso online de hoje. Para quem ainda não me conhece, eu sou Karina Rodrigues e eu sou coordenadora e tutora dos cursos online do Psique Cursos Online. Hoje nossa aula é uma delícia, nós vamos falar sobre crenças limitantes. Mas antes de começar a nossa aula de hoje, eu queria dar algumas dicas para vocês aproveitarem bastante a aula. Se vocês são psicólogos ou terapeutas que vão usar isso para trabalhar com os pacientes, eu aconselho que você veja de duas maneiras esse curso. Que antes você faça esse curso na prática e depois você aplique nos pacientes. Se você está aqui comigo, você não é psicólogo, não é terapeuta e está fazendo o curso para tentar trabalhar suas crenças limitantes, vamos fazer esse curso de uma forma bem prática, para que não só vocês aprendam teoricamente, mas para que vocês consigam avançar um pouco no autoconhecimento, para que vocês consigam enxergar um pouquinho mais de coisas que às vezes estavam tão óbvias, estão tão na nossa cara que a gente não consegue ver, tá certo? Para que vocês trabalhem em terapia depois disso. Então, como nós vamos fazer? Eu aconselho que vocês pausem o filme agora e busquem papel e caneta ou lápis, como vocês acharem melhor. De preferência, um caderninho ou alguma coisa que vocês guardem, porque depois vocês vão poder voltar a consultar, vocês vão poder fazer esses cursos depois de trabalhar isso em terapia, terapeuticamente, voltar a fazer esses exercícios que eu vou passar hoje de forma prática, tá certo? Então pausem o filminho e busquem papel e caneta. Bom, vamos falar então, entender o que são crenças e mais ainda, o que são crenças limitantes. Para que essa aula, o que a gente precisa entender? Crença não é tudo aquilo que a gente crê. E o engraçado é que justamente a gente usa isso em parte religiosa, né? Então nunca aqui ninguém viu fisicamente Deus. É óbvio que depende da sua religião, a árvore, os animaizinhos, nós mesmos, tudo que existe é Deus. Então, mas só que ver Deus na sua figura, aquele homem barbudo, aquele homem, aquela energia, nunca ninguém viu. Mas mesmo assim a gente crê. Então são coisas, crenças são sempre coisas em que a gente crê de maneira inabalável, quer dizer, algo muito forte dentro da gente e que rege todo o nosso comportamento, né? Quantas vezes você quis bater em alguém ou você quis pegar algo e você não fez porque não era a sua crença, não era os seus valores não faziam parte daquilo. Então, crença vai ser isso. O que você acredita, né? O que você acredita de você mesmo, o que você acredita a respeito do mundo, tá? Isso forma quem você é, não é? Então, existem políticos que têm determinadas crenças, que tudo, por exemplo, é tirar vantagem das coisas, né? Nem todo político, mas nós sabemos que alguns políticos têm o negócio da propina, tem tudo isso. Existem pessoas que estão dentro da igreja católica, hoje são freiras, por exemplo, e tem uma crença totalmente diferente da nossa. Uma crença de celibato, uma crença de orar o dia todo, né? Então, cada um tem as suas verdades. E por que o mundo está em tanta confusão? Porque justamente a minha verdade não é a verdade do outro. Então, para se autoconhecer, a primeira coisa que você vai ter que entender é quais são as suas verdades. E para isso você vai ter que entender quem é você. Então, quem é você? É a pergunta mais, como diz o paciente meu, é a terapia da capricho, né? Aqueles testes, né? É como fazer psicologia da capricho. Mas, na verdade, a grande sacada é a gente entender quem a gente é. E entender, mas só que daí a gente vai lá e escuta, né?
Então Sócrates diz, conhece-te a ti mesmo, e daí Jesus vem e fala, ama a si mesmo, daí vem Buda e fala que tudo é ilusão, e que a gente tem que se conhecer, que senão, quer dizer, todos os filósofos religiosos vêm e diz, você tem que se conhecer. Só que o que isso quer dizer, se conhecer? É saber no que você acredita. Como que se formou a sua parte psicológica, a sua estrutura, quais são os seus valores. E para isso a gente tem que observar não só o que a gente passa para o outro, como as nossas verdades internas. Então, vou explicar isso para vocês. Eu quero que vocês façam uma análise de coisas que vocês costumam dizer a respeito de vocês mesmos, tá certo? Ou que a sociedade vê, como a sociedade vê você, como seus amigos veem você. Então, será que você é, por exemplo, a Mulher Maravilha dos seus amigos, né? Então, você trabalha, você, ou Homem-Aranha, né? Eu pus o masculino aí para não ter problema. Então, se você trabalha, você cuida de casa, você dá conta de tudo. Quando um amigo precisa de algo, ele não pensa duas vezes. Quem que pode resolver tal coisa? Ah, já sei. A Karina resolve, ou a Joana resolve. Deu um problema no documento de alguma coisa? Ah, eu sei quem sabe, fulana sabe. Então, será que vocês passam isso? Ou será que vocês passam uma figura fragilizada? Quem vocês são? Qual é a persona de vocês? Qual é o arquétipo que rege? A gente chama isso de arquétipo. Será que você poderia... Antigamente, os reis trabalhavam com arquétipos. Vocês se lembram, então, tinha o rei Filipe, como ele era muito bonito, então rei Filipe o Belo, né? Então eles sempre davam um adjetivo para caracterizar aquele rei. Então fulano o vitorioso, ciclano o guerreiro. Vocês já ouviram falar nisso. E vocês, hein? Se vocês pudessem caracterizar vocês com uma palavra só. E aí? Pensem em um adjetivo, pensem em algo que caracterizaria vocês. Será que vocês são guerreiros? Será que vocês são mãezona ou paizão de todo mundo? Ou será que vocês são a vítima? Ai, todo mundo me conhece porque tudo acontece comigo. Eu tô sempre doente. Eu tô sempre com problemas. Será que você é a fulana, a vítima, ou fulano, a vítima? E aí, quem é você? Isso é muito importante, porque essa figura que você passa para o mundo nem sempre é real. Às vezes você está passando isso para o mundo, mas internamente não é isso que está lá. Só que você crê nisso, assim como os outros, e começa a reforçar essa figura. Mesmo se isso vá contra o que lá dentro tá falando, não quero. Então um amigo liga, pelo amor de Deus, ó, eu tô aqui na rodovia, quebrou meu carro. Lá dentro algo diz não, né? Não vai, você tá dormindo, você tá cansado. Você poderia mandar o resgate porque ele tem o negócio do seguro. Mas não, você quer passar e reforçar a crença externa de que você é a salvadora, de que você é o salvador e você continua fazendo aquilo, ou de que você é a vítima. Então você nunca pode ter dinheiro. Ai, não vou falar porque eu tô com dinheiro, porque, tipo assim, sempre você tá choramingando. Agora, além dessa verdade externa que nós vamos ter que analisar, nós temos que analisar a nossa verdade interna. Quer dizer, o que eu penso de mim? Eu sei o que eu passo pro outro. Porque muitas vezes, por mais louco que pareça, às vezes eu passo pro outro uma figura de guerreiro, de paizão, de mãezona, de super, de power plus advanced, mas eu internamente me sinto uma criança, me sinto desprotegida, me sinto frágil. Então eu até coloquei os contrapontos aí, porque às vezes por fora eu me sinto a Mulher Maravilha e passo a crença de que eu sou Mulher Maravilha, mas internamente eu me sinto a Branca de Neve. Eu me sinto alguém frágil, alguém
que a qualquer momento, que chora, que se entristece, que quando um amigo faz algo, né, é uma gota que ele faz, é um tsunami. E daí, se a gente não se conhecer, ó a dualidade, né? Então tem uma coisa que é ao mesmo tempo guerreiro e ao mesmo tempo vítima. Isso são as crenças, tanto internas quanto externas, e que muitas vezes vão nos causar limites. Por que limites? Porque se eu creio que eu sou uma vítima, que eu tô sempre doente, que eu tô sempre com problemas, eu vou criar essa barreira dentro de mim e limitar as minhas coisas. Eu não posso, por exemplo, então, ter um crescimento financeiro, porque não condiz com as minhas crenças, ok? Eu não posso ser feliz no amor, porque isso não condiz com as minhas crenças. E de onde vêm essas crenças? Assim como Freud diz que nosso superego foi formado pelos nossos pais, pelos nossos tutores, pelas pessoas que nos criaram, pelos nossos antepassados. E daí ele considerou a questão filogenética. O que é filogenética? Aquela questão de vem até pela parte genética. A gente herda dos nossos antepassados os sentimentos de traições, sentimentos de guerra. Então, Freud provou que nós herdamos dos nossos antepassados, através da nossa genética, sentimentos também, certo? O que o Jung já chamou de inconsciente coletivo. O Jung vai muito além e diz que a gente herdou da humanidade toda, porque Jung viajou o mundo todo e ele via que o que uma pessoa sentia nos Estados Unidos era uma coisa que a pessoa sentia na Alemanha e que a pessoa sentia na África. E daí isso levantou lebre para ele. Peraí, eles não têm comunicação, a cultura é diferente. Por que os sentimentos? Por que eu sinto que falta algo, eu sinto a necessidade da mãe primordial, então cada um coloca isso. Nós através de Nossa Senhora, outras culturas através da Grande Mãe, né? Então cada cultura de uma maneira, mas ele percebeu que todos precisavam da mesma coisa, todos sentiam a mesma coisa. Então a gente herda isso também dos nossos antepassados, não só através da filogenética, não só através do inconsciente coletivo, mas também da formação da ânima e do ânimos, que é o nosso homem e a nossa mulher interior. É através do que essas histórias ficam gravadas. Sabe aquelas historinhas cabeludas que todo mundo aqui já escutou, que a mãe, que a avó conta dezenas, centenas de vezes, e nada mais hipnótico, nada mais é o cúmulo da programação neurolinguística, é a repetição de uma situação ou de uma fala. Então isso daqui é assim, 80% da aula de hoje. Vocês têm que entender que a repetição, não adianta você falar assim, minha mãe fazia tal coisa, mas eu não assimilei, eu deixei pra lá, mas ela fez isso a vida inteira. Então você tem 30 anos hoje, morou 20 anos com seus pais, durante 20 anos vocês viram uma cena se repetir e vocês vão falar que isso não está lá formatado, não está programado. O nosso cérebro é um computador. Ele registra, memoriza e ele vai acabar repetindo. Então você imagina, você tá lá, daí a vida inteira você vê sua mãe apanhando do seu pai, ou você vê sua mãe tendo um determinado comportamento em relação ao seu pai, ou seu pai tendo um determinado comportamento em relação à sua mãe, ou seu pai se matando de trabalhar, né? Isso é muito comum, eu pego muito caso em que a crença limitante porque o pai, antigamente as coisas eram mais difíceis. Então, às vezes, o papai, nossa mamãe, se matou de trabalhar. Deu o sangue. Sabe aquele negócio que dobrava período, tinha 2 empregos, 3 empregos? Então, nosso pai, às vezes, era zelador, era vendedor de porta em porta, e era aquela vida muito sofrida, muito difícil.
Só que essa não é mais a nossa realidade às vezes, mas só que a gente aprendeu o quê? Que o sofrimento dignifica, que trabalhar é trabalhar muito duro. E daí, de repente, você arruma um emprego bom, você não reconhece aquilo como. Aquilo não faz parte da sua vida. Gente, hábito é tudo. Hábito é tudo. Quem escova os dentes todo dia aqui, não consegue ficar sem escovar os dentes. Esse negócio que criança não escova os dentes, não, você ensina. Quando eles pegam o hábito, eles não aguentam ficar sem escovar os dentes, porque eles sentem que tá ruim, não é? Se você toma banho de manhã aqui, você não consegue ficar sem tomar banho. E coisas que vocês aprenderam na infância, que vocês nem gostavam de fazer, eu sempre conto a história minha, né? Que eu lutei contra a minha avó uma infância inteira, eu morei com a minha avó. A minha avó italiana muito brava e ela não deixava em hipótese nenhuma andar descalça. Era uma coisa assim, para ela proibida, que na mente dela, ela dizia para mim que eu ia criar um papo. Não sei de onde que eles tiram isso. E quando eu me casei, os primeiros dias na minha casa, eu percebi que eu não conseguia ficar sem chinelo. Não conseguia. Eu tive que fazer terapia para tirar o chinelo. Tive que fazer um trabalho hipnótico. Por quê? Ela me condicionou durante 20 anos que se eu tirasse o chinelo, eu ia morrer. Você acha? Meu subconsciente tem aquilo. Eu tô tentando ver que vocês entendam que essas histórias repetidas. E que histórias será que vocês escutaram 500 vezes, né? Então vocês escutaram o aborto da sua avó, a pessoa com quem o seu avô não se casou e era o amor da vida dele, não é? Vocês escutaram histórias de que não sei quem tomou manga com leite e morreu. Vocês escutaram histórias macabras de que não sei quem costurou, acharam o nome na boca do sapo. Vocês não escutaram essa história? Tudo quanto é paciente traz esse tipo de história. Ouviram o lobisomem, não sei o quê, no sítio dos avós ou dos bisavós, né? Ou vocês escutaram como seu bisavô sofreu ao vir da Espanha, ao vir da Itália, ao vir no navio, né? Ou como o seu bisavô era escravo e sofria. Essas histórias são contadas. Pode ser que você agora não se lembre de várias, muitas, mas só que você escutou desde muito pequenininho, tá? E saindo disso, depois nós vamos nos relacionar. E obviamente a gente vai procurar a relação, se relacionar com o que a gente conhece, né? Como diz o meu mestre Neemias Tavares, né, criador do Body Mind Talk, do BMT, ele fala que a gente só reconhece aquilo que a gente conhece. E é verdade. Como é que eu vou reconhecer que eu amo o marido, que eu tenho um amor por ele, se aquele jeito dele não me é conhecido? Tem que ser conhecido do meu pai, da minha mãe. Muitas vezes a gente se casa com uma pessoa totalmente diferente, mas na hora que a gente vê, a gente está repetindo, né? E daí a gente pensa, será uma crença? Não, Karina, como muitas pessoas me dizem aqui, né? Karina, eu tenho certeza, é uma maldição. E daí quando eu escuto essa palavra, porque a pessoa diz, ou ela fala é uma macumba, ou ela fala é uma maldição. Quando eu escuto a palavra maldição, porque maldição geralmente não é maldição de família, tipo várias gerações sofreram daquele mal. Daí eu já falo, por que você usou o termo maldição? Ah, porque minha família inteira, toda vez que consegue um dinheiro perde, todas as mulheres da minha família já foram traídas, todas as mulheres da minha família apanhavam, a minha avó perdeu o bebê, minha mãe perdeu o bebê e agora eu perdi o bebê, né? O meu pai trabalhou muito duro, agora eu trabalho muito duro, né? A vida é assim, a nossa família não dá sorte. Será que isso é uma maldição ou é isso no que a família acredita? Tá na filogenética, tá no inconsciente coletivo, está no inconsciente familiar, né? Na verdade, essa palavrinha é uma palavrinha nova, né? Inconsciente familiar. Eu estava fazendo um programa de reprogramação neurolinguística esses dias, né?
do Body Mind Talk e eu percebi que existe uma coisa que Jung não considerou, que é o inconsciente familiar, que é uma forma de inconsciente coletivo num grau menor, né? Então não é maldição. Caiu aqui, nós vamos voltar a gravar só um minutinho. Então é uma crença, então não é uma maldição. Na verdade, o que eu tenho é uma crença naquela determinada coisa, naquela determinada situação. Então eu creio em traição, eu creio que tudo é luta, que trabalho é luta, né? E agora nós vamos então analisar quais serão as suas crenças. O que será que você crê realmente? O que será que você acredita que tá? Nós vamos imaginar que o seu cérebro, o seu psicológico é um computador. E é mesmo. Tudo fica lá dentro armazenado. Certo? Você aprende. Se você tivesse aprendido chinês, eu quero que vocês entendam que isso não é uma coisa mirabolante, né? Antigamente Jung era considerado algo exótico, esotérico, espiritual, até isso não é. Se vocês tivessem aprendido chinês, vocês não iam escrever em chinês, porque é o que o seu cérebro reconhece. Como nós falamos português, nós sabemos escrever, vocês estão entendendo o meu vídeo, justamente porque é o que vocês aprenderam. Se eu começar a falar em chinês, japonês, dinamarquês, vocês não vão entender o que eu estou falando. É justamente isso que eu quero passar para vocês. Nós aprendemos crenças e verdades, e essas verdades estão formatadas em nós. E para que você seja uma pessoa melhor, para que você consiga combater mais diversos problemas na sua vida, vocês vão ter que fazer uma análise de quais são suas crenças. E a partir daqui, desse momento, eu gostaria muito de dedicar esse pedaço da aula ao professor que eu já citei hoje, que é o professor Neemias Tavares, que ele é o criador de muito disso que eu vou passar para vocês agora, né? Ele é um homem fantástico que nesses últimos anos eu estudando com ele aprendi absurdamente e percebi toda essa formatação e pude juntar tudo que eu aprendi de Jung com o que é real, que são as nossas crenças, tá bom? Então, um beijo, professor, muito obrigado por tudo e essa parte é dedicada a você. Então, vamos lá. Nós vamos pensar nas coisas, vamos começar a parte prática do nosso curso agora. Se vocês precisarem ir pausando o vídeo, porque vocês precisam de um tempo maior para fazer, porque eu não vou dar o tempo aqui, porque senão nossa aula vai ficar extensa. Então, eu vou falar, vocês podem dar o pause e fazer o exercício da melhor maneira que vocês puderem, ok? Então, a primeira coisa que eu quero é que vocês pensem nas coisas que vocês desejam. Então, pense nas coisas que você deseja. Será que você deseja muito dinheiro? Ah, meu sonho. Qual é o seu sonho? Meu sonho é ficar rico. Muito dinheiro, muito dinheiro. Eu quero... Daí você vai falar, não, meu sonho não é ficar rico. Deveria ser o sonho de todo mundo. Se alguém aqui ficou com restrição e disse, não, rico eu não quero ser, por que você não quer ser rico? Qual o problema de ser rico? Qual o problema de ter muito dinheiro? É melhor ter dinheiro ou é melhor não ter dinheiro? É melhor ter dinheiro. Isso não é sujo, não é errado. Ter dinheiro é bom, né? Ter dinheiro faz com que você possa não só satisfazer suas necessidades, como você possa ajudar aos outros, né? Será que seu sonho é ter um amor? Ter aquele maridão, aquela esposona que vai suprir você, que vai te dar de tudo, amor, carinho, compreensão, né? Será que você quer um maridão que vai te dar filhos maravilhosos? Você quer viver aquele amor de ficar mandando mensagem toda hora, de ficar com saudade, de querer dormir junto, de suspirar
É isso que você deseja? E você deseja também sucesso? Esse trio é o trio de ouro, né? O amor a gente estende para a família, porque todo mundo deseja um amor, que é aquele de suspirar, ou como diz uma pessoa ótima na minha vida, que é, eu quero sentir as borboletinhas na minha barriga, né? Um beijo para você. As borboletinhas na barriga, será que você quer sentir as borboletinhas ou você quer sucesso também? Você quer ser um profissional de sucesso? Não importa a sua profissão. Se você é médico, você quer ser um médico de sucesso. Se você é professora, você quer ser uma professora de sucesso. Se você é dentista, você quer ser um dentista de sucesso. Todo mundo quer sucesso. Sucesso não significa que você vai sair no outdoor, na revista. Não é isso. Sucesso significa que as pessoas vão reconhecer o seu talento. Todo mundo quer isso. Todo mundo quer reconhecimento do que está fazendo, né? Então, dá aí a pausa e pensa, o que é que você quer? Quais são os seus desejos? E se você quiser escrever tudo aquilo que você deseja, que você quer, pausa agora o vídeo e escreve. Agora, analisando melhor tudo isso que você escreveu. Então, vamos supor que você escreveu, eu quero muito... Vou dar um exemplo. Vamos supor que você é uma menina, tá vendo o vídeo, você escreveu, quero muito um marido, pra mim é a coisa mais importante. Depois nós vamos ter que analisar por que só o marido é importante, por que você acha que vai vir um homem e vai salvar toda a sua vida, porque o certo é você querer tudo. Mas isso é egoísmo, é gulodice. Não, quem diz que se você tem amor, você não pode ter dinheiro, e se você... isso não existe. Existe sim. A gente pode ter todos os âmbitos da nossa vida satisfatória. Nós aprendemos que a gente pode não ter. É óbvio que problemas todos nós vamos ter, né? Agora, a grande questão é, tudo isso que você escreveu, será que você quer mesmo isso? Será que você realmente acredita que você vai ter isso e que isso realmente é bom para você? Será? Será que se você pediu esse marido, será que você lá dentro não pensa, mas se eu tiver um marido, ele pode me abandonar, ele pode me trair. E daí o seu cérebro faz a ligação. É melhor não ter esse marido. Ou será que você viu a relação do seu pai e da sua mãe como? E por que será que não vem esse marido? O que será que está se passando lá dentro? Ou por que não vem esse dinheiro? Ou por que não vem o sucesso? E daí eu vou explicar para vocês por que não vem. Quem já assistiu esse filme? É o filme A Procura da Felicidade, né? Todo mundo briga comigo quando eu digo que esse filme é um péssimo exemplo, né? Vocês devem estar aí desse lado brigando, falando, imagina, esse filme é lindo. É lindo por quê? Porque nós temos a crença dentro de nós que só o sofrimento dignifica. Se eu colocar esse cara, porque esse cara é a história verdadeira, real dele. Para quem não assistiu o filme, ele é um cara muito pobre, mal visto pela esposa. A esposa vê ele como uma pessoa não esforçada, mas ele na verdade é muito esforçado, está tentando vender máquinas, está tentando fazer as coisas, criar o filho. E daí a esposa abandona. Olha como a gente gosta da desgraça. A esposa abandona. Ele tem um filho para criar, ele não tem trabalho, ele dorme no chão do banheiro e a gente chora. E quando ele consegue o emprego quando ele consegue o dinheiro, a gente fica com aquele sentimento de nossa, que esforçado, que coisa linda, não é? Quando vai o jogador de futebol passar para entrevista, 50% do tema da entrevista não é como ele é bom jogador. 50% da entrevista ele foi um garoto pobre e que agora faz sucesso. Estão conseguindo localizar como há uma crença impregnada na gente, na mídia, na cultura, de que a pobreza dignifica. Se você foi pobre, né? Você tá perdendo a conversa com alguém? Você quer que a pessoa preste atenção? Você fala, eu fui muito pobre, eu morei na favela. Pá.
Eu percebo, eu até parei de falar em conversa, porque às vezes quando as pessoas me perguntavam onde eu trabalhava, na época da prefeitura, e quando eu falo, a pessoa nem tá prestando atenção em mim, quando eu falo, eu trabalhei na favela, todo mundo... Parece que favela, pobreza, dignifica aquela pessoa, faz com que ela seja melhor do que a outra. Se eu colocar esse cara do filme, que a história é real, e um outro cara que não se esforçou, o pai pagou faculdade particular, e ele ganhou a empresa de mão beijada do pai e tem milhões e milhões de reais, contra esse cara que também tem milhões e milhões de reais, vocês vão falar que quem é o melhor, o mais digno? Não adianta falar que não, é esse. É o pobre, é o que lutou, é o que se esforçou. Porque na nossa mente tem que só o esforço, e daí o que a gente faz? A gente percebe que se a gente não se esforçar muito, a gente não vai não tem valor. Outra coisa é no amor. Aquele namoro muito fácil, que o cara liga toda hora, ou que a mulher fica no pé, a gente não dá tanto valor. Agora, se é aquele negócio lutado... vocês querem história de grande amor? O que é história de amor? História de amor não é, eu cheguei, conheci ele no restaurante ou com os amigos e a gente tá até hoje junto, 50 anos junto, 20 anos junto. Isso não é história de amor. História de amor é, eu queria namorar ele, mas ele não podia porque ele era casado. E daí quando ele largou da esposa, eu estava casado. Vocês já não escutaram esse tipo de história? E daí quando nós fomos ficar juntos, aconteceu uma tragédia. Romeu e Julieta, Tristão e Isolda. Daí a gente chora e fala, ai, que história de amor linda. Isso é amor. Se há sofrimento, gente, tá óbvio, eu tô contando pra vocês. É só pensar, quando vocês pensam em história de amor, é Romeu e Julieta, é Tristão e Isolda, é história triste. É a história que não ficou junto, que lutou pra ficar junto, né? Então eu tô falando isso porque muito da nossa resistência, do nosso boicote, quer dizer, eu quero ficar rico, eu quero ter dinheiro, eu quero um amor, mas lá dentro há resistência a boicote. E se a gente não tirar essa resistência, esse boicote, eu quero ficar rico, mas se eu ficar rico eu não vou entrar no reino dos céus. Porque o padre, e nós temos uma formação, a maioria das pessoas da minha idade, próximo aos 40, tem uma formação católica, e o que a gente escutava todo domingo? E lembrando que repetição é tudo, né? Repetição, os maiores hipnólogos são os padres, com aquela voz, naquela reverberação da igreja, como diz o Leandro, né, Hassum, aquele comediante, é uma verdadeira ginástica, tem uma coreografia, senta, levanta e repete as mesmas palavras. Isso tudo, gente, tem um propósito hipnótico, tá certo? Os maiores hipnotizadores que eu já fiz curso, inclusive isso na época me causou muito espanto, mas são padres, são pessoas da igreja católica. Mas eles fazem de propósito? Então não. É que há uma logística na questão. Eles sabem que aquilo vai ser mais introjetado na mente da pessoa se fizer daquele jeito. Eu acho que nem todo padre entende que aquilo foi feito para ser gravado na memória. E daí nós estamos na igreja que o padre fala, mais fácil o camelo passar no buraco da agulha, isso, espero estar falando certo, no buraco da agulha, do que um rico entrar no reino do céu. E daí a gente fica lá, meu Deus, se eu for rico, tô danado. Se eu for rico, vou pro inferno. Não é? E pior, a gente foi quando era criança, né? E daí aquilo, todo domingo. E uma pessoa de autoridade falando. Tanto que quando a gente pensa em alguém rico, quem que a gente pensa na nossa infância? O tio Patinhas. Quem é o tio Patinhas para vocês? O estereótipo do rico, avarento, mau, não é? Uma pessoa mesquinha. Então nós temos toda uma infância baseada em que ser rico é mal, esforço é bom e só o esforço dignifica. E agora vem nossa parte prática. Para vocês verem o que realmente está aí dentro, nós vamos fazer uma lista. Vocês vão pôr cada assunto que eu der, vocês podem pausar, tá? Eu vou falar o nome, vocês vão pausar
e vocês vão escrever 3 frases do que você pensa. Vamos supor que eu vou falar aí o que você pensa, vamos pro primeiro. Vou dar o exemplo no primeiro, vocês vão fazer o dos outros. Do homem e da mulher. Calma aí. Se você é homem e está vendo esse vídeo, você vai falar o que você tem de crença na mulher. Como você vê a mulher como parceiro, como mãe? E se você é mulher, você vai escrever qual a sua crença a respeito do homem. Então, por exemplo, tem uma paciente que pediu para eu falar isso hoje na aula, porque eu mostrei a aula para ela. A crença dela é de que todo homem é bosta. Desculpem o palavreado, mas nós estamos aqui para aprender. Ela diz sempre não, que agora ela já mudou a mente dela, mas para ela, quando ela chegou aqui, todo homem rouba, todo homem não trabalha direito e todo homem é mole, é bosta, não leva para passear, não tem atitude. Essa é a visão dela de homem. Entenderam o que são frases? Pra gente analisar a crença de vocês. Mas façam uma análise pessoal. O que vocês acham? Qual a experiência de vocês? O que vocês sabem a respeito? Enquanto uma outra pessoa pode chegar e falar, não, homem é dominador, homem é forte, e o homem não deixa a gente fazer o que a gente quer. Percebem que é algo totalmente contraditório? Então vão, pausem, pensem e escrevam aí 3 coisas, 3 verdades sobre o sexo oposto. Agora, nós vamos escrever 3 frases que vocês têm, 3 verdades, 3 coisas que vocês realmente pensam, e por isso que eu coloquei já antes lá a questão do esforço. O que será que vocês pensam a respeito do dinheiro? Façam uma análise sincera. Será que eu penso, que nem uma pessoa me disse isso esses dias, olha, ficar rico dá muito trabalho, depois tem que pagar imposto de renda, tem que ter contador. Essa é a desculpa mais absurda que eu já encontrei para alguém ser rico. E daí a desculpa é, quanto mais rico, mais problema tem. Porque tem que pôr crédito mais no celular, tem que pôr gasolina na lancha. Realmente vai ser muito estressante quando eu for milionária pôr gasolina na lancha. Então pausem e pensem o que vocês pensam realmente a respeito de serem ricos. Agora a tia Karina quer 3 frases a respeito do sucesso. Lembrando que sucesso é ser reconhecido profissionalmente, que as pessoas te conheçam, que as pessoas te procurem. O que você pensa? Que alcançar o sucesso é difícil, é impossível, precisa de investimento, não é real? Então pausem e escrevam. Agora que o bicho pega, né? O que vocês pensam realmente, façam uma reflexão muito profunda, sintam que vocês vão ser felizes e vejam que tipo de sentimento que vem. Se eu for feliz, o que vai acontecer? Não existe felicidade, será? Só momentos felizes? E se eu for feliz num setor, não vou ser no outro? Felicidade plena não existe? O que será que você pensa da felicidade? Então, pausem o vídeo e escrevam 3 frases. Agora de família. Eu quero que vocês pensem na família que vocês querem ter, na família que vocês já têm. O que vocês pensam a respeito de família? Família é a melhor coisa do mundo, é a base, sem família a gente não consegue. Família tem que ser pai, mãe e filhinho. É isso que tem que ser família para vocês. Qual é a crença de família que vocês têm? Família é uma porcaria que só briga. Qual é a crença? Pausem e escrevam. Agora, colocando aí as crenças de vocês, vocês podem pausar novamente o vídeo e vocês vão fazer o seguinte exercício. Vocês vão ler o que vocês escreveram. E vocês vão comparar com o que aconteceu de verdade. Qual é a história de vocês? Então, se você escreveu lá, que nem essa minha paciente ontem, todo homem é bosta. Daí me pergunto para ela,
Qual é a sua história com homens? Qual é a sua história com o papai? Qual a sua história com seus irmãos? Qual a sua história com o seu marido ou com os seus namorados? Ela não vai falar para mim que o pai foi maravilhoso, que os irmãos foram maravilhosos e que o marido dela é provedor, é presente. Vocês concordam? E é isso que vai acontecer com vocês aí. Eu quero que vocês comparem a história de vida de vocês, a história financeira. Esse momento é um pouco demorado, porque vocês vão ter que pegar cada item, né? Então, o que eu acredito a respeito do amor e da família? O que eu acredito a respeito do sucesso? O que eu acredito a respeito do dinheiro? O que eu acredito a respeito do homem com quem eu quero me casar? E qual é a história minha de vida? Se eu tive um papai e uma mamãe perfeitinha, porque eu quero deixar claro que aqui não é só o negativo. Preste atenção, isso vai para algumas pessoas específicas. Se eu tive uma mãe e um pai muito perfeitos, o casamento deles é muito perfeito, meu papai é perfeito, eu estou condenada realmente a uma maldição. Porque eu não vou aceitar um homem que não é perfeito, que não é bom que nem o meu pai, que não é provedor que nem o meu pai. Então, Karina, não faz sentido. Meu pai foi maravilhoso e minha crença aqui diz que eu não vou casar nunca. Claro, o único homem digno de casamento é o seu próprio pai. Por isso que você quer ficar criança, quer ficar lá, filhinha ainda, às vezes, daquele papai. É o único lugar seguro no mundo. Então, compare a sua história e tentem fazer uma análise sincera e cruzamento. Tentem entender o que isso tem a ver, a sua história com as suas crenças, a sua história de vida, tá? E agora vocês podem pausar, fazer esse exercício. E agora, voltando, vocês vão falar o seguinte: será que tudo isso, a sua história, afirmou e confirmou as suas crenças? Então, quem que afirmou as suas crenças? O seu passado, com o papai, com a mamãe, que ensinou você. Ensinou, às vezes, não foi que ele virou e falou verbalmente, ele fez, eles agiram de determinada maneira que você aprendeu daquele jeito. E o que aconteceu com a sua história? Será que ela confirmou essas crenças? Então, a mamãe ensinou que viver é perigoso. Minha mãe estava sempre passando mal, sempre não sei o quê. E de repente, quando eu cresci, eu percebi que eu estou em perigo. Eu engasgo, eu passo mal, eu tenho crise de pânico, né? O que o meu pai e minha mãe ensinaram, eu confirmei com a minha história. Agora, então, nós temos que analisar quais as verdades que a mamãe me passou. Como era sua mãe? A sua mãe era uma pessoa resignada, parada, aceitava tudo do seu pai? Ou será que sua mãe era uma pessoa